Vamos agora para o nosso plantão da saúde da mulher. Eu soube que você aí de casa pediu, né, esse momento para tirar as dúvidas. E a doutora Patrícia Gonçalves está conosco hoje. Já é passar direto, doutora. Desculpa, seja bem-vinda. Bom dia, Vamos tirar bom, as dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Então mande a sua pergunta para o @Revista da Cidade TV e nós iremos responder a sua dúvida ao vivo. Mas para abrir o nosso bate-papo, já que estamos no mês de agosto, vamos começar falando sobre aleitamento materno. Muito se fala, né, doutora, sobre os benefícios para a criança do aleitamento materno, mas eu quero que a gente comece o nosso bate-papo falando sobre os benefícios para a mãe também, né? Sim. Porque afinal é algo via dupla, tanto para a criança quanto para a mãe que amamenta. Sim, é muito importante a amamentação, tanto para o bebê quanto para a própria mulher, para a própria mãe. Por quê? Porque existe um vínculo que é criado já logo pós-parto imediato, né? Então o bebê ele é colocado na mama para que já comece esse vínculo, esse contato pele a pele, para que tanto a mãe quanto o bebê se conheçam, porque o bebê estava na vida intrauterina, estava dentro do útero e a mãe já o conhecia de sentir mexer e o bebê conhecia a mãe por todas as sensações que ele vive na vida intrauterina. Porém, com o contato pele a pele, logo após o nascimento, esse vínculo, ele fortifica, ele solidifica. E a mãe, então, vai começar a ter um estímulo para a descida do leite, que não é logo imediato. O colostro, sim, começa já a sair um pouquinho, porque o colostro é aquela aguinha que nós brincamos que é a aguinha com açúcar. É o chazinho, né? Equivalente ao chazinho, a água para hidratar o bebê, o suquinho. Então, quer dizer, é uma hidratação. E nesse colostro é importante porque tem propriedades ricas para o bebê, tanto de anticorpos e tudo mais. E o leite tem os nutrientes. Então, tanto para a mãe amamentar, gerando prazer, gerando vínculo, para a saúde dela também, no emagrecimento, né? No desinchar, porque a mãe normalmente fica inchada logo no pós-parto imediato, então ela vai desinchando ao longo da amamentação. Então é muito importante para esse sentido, tanto do vínculo quanto na saúde dessa mulher. E na saúde do bebê, qual é a importância da amamentação? O bebê ele vai receber o alimento, então a mãe vai oferecer aquilo que ela produz através do leite, de anticorpos, de proteínas, de nutrientes. Por isso é importante uma boa alimentação materna, né? Rica em proteínas, rica em fibras. Mas aí não pode tomar café? Pode tomar o café, desde que seja moderado, um café com leite, um café sem cafeína, né, descafeinado ou descafeinado, enfim, para que ela possa manter a sua dieta conforme ela, porque tem mulheres que têm dor de cabeça, né, se ficam muito tempo sem tomar café, então elas atribuem a essa situação a cafeína. Então ela pode sim, desde que ela contraponha o tempo, o espaço, não tome tanto. Então vai balanceando essa alimentação para poder ter uma boa produção de leite para que possa nutrir esse bebê. E o bebê então vai crescer, vai se desenvolver, vai ter todo o desenvolvimento imunológico também, sem falar que além de prazeroso, a mãe não precisa ficar carregando a mamadeira, esquentando, fazendo, porque a mãe já tem tudo que ela precisa para alimentar o seu filho. Isso é muito importante para a gente, né? No começo é difícil, porque é uma adaptação, é um conhecimento entre a mãe e o bebê. Mas depois vai pegando o ritmo e isso flui com naturalidade. É lógico que com orientação fica ainda melhor. E a campanha desse ano do aleitamento materno fala justamente sobre isso, né? Sobre essa rede de apoio
apoio, Exato. essa questão da informação, de como é importante a mãe não estar só nessa jornada, né? É um trabalho realmente da família e de toda a rede de apoio para que essa mãe consiga amamentar, sem romantização. Sim, e também porque o preparo para a amamentação, ele começa antes, ele já começa desde o pré-natal. Então, o pré-natalista, seja o obstetra que faça o pré-natal, seja o médico de família, ou seja mesmo a orientação pela enfermagem, pela enfermeira, todos estão aptos a orientar, a ensinar uma boa amamentação, desde que preparados para isso. Então, os exercícios no mamilo, para que possa fortalecer esse mamilo, tem o momento oportuno para esse exercício acontecer, porque às vezes precocemente a mãe faz o atrito e acaba machucando. Então não é esfregar o mamilo, é fazer um pequeno atrito com um banho de luz, seja luz solar, que tá difícil, né, Pã? Tá difícil nesse momento, mas semana que vem o sol volta. Ai, se Deus quiser. Final de semana já promete. Ou então com uma luz mesmo incandescente, para que possa fortalecer, fortificar esse mamilo, para que quando o bebê sugue durante a amamentação, não rache o mamilo, não faça fissuras no mamilo, para que a mãe consiga amamentar sem desistir. Porque sem esse estímulo e sem essa orientação, a mulher acaba se perdendo, porque não é fácil, né? E é um momento que traz muitas dúvidas também, né? Muitas inseguranças. Como que a mãe pode saber se o bebê já mamou o suficiente? Isso é importante, né? Porque o bebê, ele vai fazer o exercício na musculatura ao mamar, então ele fica sugando. Ele cansa também, então ele para um pouquinho. E quando ele está aconchegante, junto à mãe, protegido, sentindo o calor, pele a pele com a mãe, ele dorme um pouquinho. Então é interessante, eu sempre oriento isso, a mãe conversar com o bebê. Agora nós vamos mamar, você vai comer para você crescer saudável. Esta conversa, o bebê já começa a assimilar o tom da voz da mãe, o carinho no tom da voz e o contato pele a pele. Então ele vai interagindo com a mãe ao passar do tempo e a amamentação vai se fortalecendo. O leite, a mãe percebe que o bebê vai sugando. Quando tem uma pega certeira, o bebê suga e a mãe sente o leite, né, fluir. E então isso é sinal de que o bebê está se alimentando. Agora, se pega só o mamilo, ele suga o mamilo e não traz os condutos, né, do ducto mamário para poder trazer esse leite produzido na glândula. A mãe deve acordar o bebê na hora da mamada? Deve estimular o bebê, né? Eu costumo dizer que quando você come, você senta para se alimentar. Fazer a sua refeição. Quando você vai tomar banho, você está direcionado para tomar banho. Quando você vai dormir, você se prepara para dormir. A amamentação e essa educação do recém-nascido, também eu chamo de educação porque a mãe é que vai dando o tom do tratamento e da condução. Então, se ela vai preparar o bebê para dormir, ela vai deixar um ambiente propício para o bebê ficar calmo e dormir. Quando ela vai preparar o banho, ela vai deixar a água morninha, quentinha, aconchegante. E quando ela vai amamentar, também deve ser o mesmo procedimento. Se preparar para que ele interaja a saber que vai se alimentar. Então, com isso, ela está estimulando para que ele se mantenha acordado, para que ele se mantenha alerta para poder fluir essa amamentação. E isso vale só para o recém-nascido ou para os bebês um pouco mais velhos também, maiores? Tanto no período de lactação, né, no lactente, que está amamentando, que está mamando,
quanto no período mais desenvolto da criança, na primeira infância. Então, tudo que é conversado, tudo que é norteado por essa mulher, por essa mãe, eu brinco, a mão que balança o berço é que rege o mundo. Então, a mãe é que vai determinar com carinho, com atenção, e a criança, então, vai se direcionando para ter a disciplina de dormir bem, de acordar disposto, né? De mamar eficaz, né? Uma mamada eficaz para que possa se alimentar, crescer e se desenvolver. Então, isso é muito importante. O aleitamento materno, ele é importante até qual idade do bebê? Então, normalmente, nós dizemos que até 2 anos o aleitamento materno vale, mas os primeiros 6 meses são muito importantes, porque depois dos 6 meses, Pan, eles vão comendo a papinha, tomando o suquinho, comendo a frutinha, para poder desenvolver até as papilas gustativas, que são as papilas que ficam dentro da cavidade oral, dentro da boca. Então, isso tudo vai dar um outro estímulo. A amamentação exclusiva, que nós chamamos, até os 6 meses está valendo. Aí tem aquela tia ou aquela avózinha ou a vizinha mesmo que diz, vamos dar água para esse menino, né? Ou então vamos dar um chazinho para ele. Então, não há necessidade, na verdade, porque o leite materno, ele já tem todas as propriedades para hidratar, para nutrir, para proteger. Então, isso que é muito importante saber. Até o 6º mês, não há necessidade de complementos, mas tem de ter a disciplina da mãe de querer amamentar e de se oferecer durante a amamentação no sentido de fazer o melhor para o seu bebê. Algumas mães, mesmo querendo, não conseguem amamentar. E para essas mães, há também a fórmula, há complementos dessa amamentação. Existem casos que algumas mulheres não conseguem amamentar por algum motivo que é peculiar a ela. Não necessariamente uma regra, não necessariamente acontece com todas as mulheres, mas pode acontecer por um motivo ou por outro, ou seja, por alguma alteração, ou seja, por alguma cirurgia, ou seja, por qualquer coisa que o valha no sentido de dificultar ou impedir. Desde que tenha sido bem orientado, desde que tenha sido bem estimulado e treinado antes, né, nos exercícios e tudo mais, se a mulher não conseguir amamentar, não tem a culpa, né? Então, na verdade, tanto o obstetra quanto o pediatra, que vai acompanhar essa puericultura, esse desenvolvimento do bebê nessa primeira fase, ele vai te orientar de uma outra maneira. Não existe a culpa, a tristeza, o que importa é o vínculo. E isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. E aí, individualmente, esse time de profissionais vai conseguir orientar a mulher como que ela vai complementar essa alimentação do bebê. Exatamente. Se não for exclusiva no aleitamento materno. Exatamente, porque vai ser individualizado, né? Não existe uma regra, todos vão tomar esse tipo de leite, né? Todos que não conseguem amamentar, que a mãe que não consegue amamentar, vão tomar esse tipo de leite ou essa fórmula ou aquela. Não, vai ser individualizado cada caso de acordo com a necessidade e de acordo com a problemática que está sendo pautada naquele momento. Muito se fala de leite fraco. Existe isso? Existe um leite que é mais fraco de uma mãe do que de outra mãe? Existe esse termo leite fraco? Esse termo leite fraco é muito comum se dizer de uma forma mais corriqueira, mais popular, quando a mulher acha que não está adequado o leite dela, quando ela acha que o leite dela é mais fraquinho, mais ralo. Mas, na verdade, não existe o leite fraco. Existem as condições clínicas maternas para poder produzir o leite, como, por exemplo, alimentação,
Então, a mulher que não come adequadamente ou que faz dieta, não que a mulher tenha que ser obesa ou comer demais, não, é comer o alimento adequado para o seu biotipo, para o seu corpo. Então, por exemplo, as mulheres que desenvolvem anemia ou que já tinham anemia antes, que não foi corrigida durante o pré-natal, durante o parto e o puerpério, que o puerpério é a fase pós-parto. Então, a anemia pode afetar na produção do leite. Tudo isso tem que ser individualizado e corrigido de acordo com a necessidade daquele momento. Agora esse espaço está aberto para você, o plantão de dúvidas é para você tirar suas dúvidas, então acesse Revista da Cidade TV e envie as suas perguntas que a doutora irá responder daqui a pouquinho. Volto já, vamos para o nosso plantão de dúvidas. Eu quero começar, doutora, falando de um tema que surgiu no nosso bate-papo com o Leão, que é a colestase gestacional, que fez com que uma mãe tivesse que parir antes da hora por enfrentar essa questão. É a atriz Pérola Faria, né, Leãozinho? Ela teve o nenenzinho dela hoje porque ela enfrentou colestase gestacional. Você consegue explicar pra gente o que é isso, por favor? A colestase gestacional é um acúmulo de resíduos hepáticos no fígado que faz com que a mulher possa desenvolver prurido no corpo por retenção desse filtro, que o fígado ele funciona como um filtro. E quando tem um metabolismo alterado durante a gravidez, pode acontecer, então isso faz com que a mulher desenvolva muitas vezes a coceira no corpo. E isso faz com que seja insuportável para a mãe. Uhum. Eu tive uma paciente assim que estava grávida de gêmeos, né, Nossa. 2 meninas, e ela teve uma alteração que foi a colestase, e nós tivemos gêmeos, né, normalmente quer nascer prematuro e acaba tendo um risco maior. Então, nós conseguimos controlar. O ideal é que seja tratado junto com o gastro, né, o hepatologista, junto ao obstetra e até o dermatologista, nos casos que a mulher tem uma coceira, um prurido generalizado, né, uma coceira exacerbada no corpo. Vamos então agora para suas dúvidas enviadas no @Revista da Cidade TV. A primeira é da Renata. Ela pergunta: por que sentimos tanta sede quando estamos amamentando? Renata, amamentar, você perde caloria, porque você tem uma vasodilatação, porque você está com o sangue, a circulação sanguínea mais acelerada. No pós-parto, isso acontece para que você faça uma vasodilatação e possa, então, irrigar essa parte. Vou mostrar aqui, eu achei legal que eu trouxe para a gente ver. Consegue mostrar? Isso, deixa eu virar um pouquinho para não dar o brilho. Isso, um pouquinho antes. Isso. Aí, agora ótimo. a gente consegue ver. Então, nesses dutos é que vão passar o leite em direção ao mamilo, tá? Mas a produção do leite é nas glândulas, que é esse lilás que nós temos aqui na ilustração, tá? Então, esses vasos que irrigam toda essa região da mama estão bem vasodilatados. E com isso, a gente perde energia, perde caloria e por isso a mulher sente mais sede, para que ela possa se hidratar melhor. E tem que beber bastante líquido água mesmo, bastante água, suco. A próxima pergunta é da APS Ferrari. Ela diz que ela tem um bebê de 4 meses e ela sente que o leite está diminuindo. É possível aumentar a produção de leite nessa fase? Tem como estimular essa produção? Sim, primeiro nós temos que avaliar qual o motivo para essa diminuição do leite. Se tem uso de algum tipo de medicação que possa diminuir a produção do leite, porque existem algumas medicações que são usadas, né? Alguns antidepressivos, etc. Ou se existe algum fator como o estresse,
A própria amamentação, às vezes, gera uma ansiedade na mulher. Então, não dorme direito, fica preocupada com o bebê. E isso faz com que ela tenha uma descarga de estresse, de adrenalina e possa diminuir a produção do leite. Com relação ao estímulo, sim, quanto mais você amamenta, mais estímulo você vai ter para produzir o leite. Tanto estímulo hormonal, durante a sucção, o bebê estimula, né, a produção do leite, a descida do leite. Mas existem também, em alguns casos, nós temos que entrar com esse recurso, que são algumas medicações. Seja através de spray nasal, ou seja comprimidos, ou o que o valha. Para encerrar rapidamente, a pergunta da Sueli Cruz. Ela diz, quando eu estou amamentando, há ou não há risco de engravidar? Isso é mito ou é verdade, doutora? Olha só que interessante essa pergunta, muito bem feita. Existe sim um risco de estar amamentando e ovular. Mas, normalmente, se a mulher amamenta adequadamente as mamadas do dia sem pular, porque, por exemplo, o que é pular? Você amamenta e depois algumas mamadas você dá a mamadeira. Isso pode fazer com que haja um espaçamento das mamadas e, com isso, você volte a produzir os hormônios sexuais. E, produzindo os hormônios sexuais, você vai ovular. E nisso você pode engravidar. Então tem que tomar cuidado. Mas a mulher que está amamentando exclusivamente, ela não vai estar produzindo esses hormônios de ovulação e por isso o risco de engravidar é muito mais baixo. Nosso corpo é extremamente sábio, né, doutora? Muito, muito. A natureza é maravilhosa. Doutora Patrícia Gonçalves é ginecologista e obstetra. Você encontra ela no @dra.patricia_Gonçalves e ela retorna para a gente ter mais plantões de dúvida por aqui. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Bom dia para você.